Está no ar o programa Advogadas em Debate e hoje nós iremos fazer uma pequena homenagem às crianças e adolescentes, né, pelo dia 12, né, de outubro. Então, esse mês todo, a OAB vai estar comemorando, né, a data, e para isso nós teremos palestras e várias atividades. Então, hoje nós recebemos aqui com muita alegria os membros da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Denise Nunes e doutor Antônio Carlos Royals, que vieram aqui representando os demais membros. Boa noite, doutor Royals. Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por vir aqui representar os nossos colegas. Muito obrigado pelo convite, é muito prazer em estar representando os advogados da OAB. Boa noite, doutora Denise, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Adriana, é um prazer estar aqui e é um trabalho que nos traz muito orgulho estar aqui, podendo falar sobre nossas crianças, né? Então, eu quero cumprimentar também, né, todos os membros da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, embora não estejam presentes, mas que participam ativamente da comissão, mesmo não podendo estar em todos os eventos, que nós sabemos que isso é humanamente impossível, mas que estão lá, ativos lá, dando sua contribuição. Então, quero agradecer e peço até licença que eu vou citar aqui o nome dos colegas, que eu não poderia deixar de falar. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente, Marcelo Schaefer, por ter feito a nossa nomeação, né, para nós compormos a comissão, e agradecer também ao coordenador das comissões, o nosso querido amigo Dr. Hélio Moura, que também faz um trabalho excelente. Então, nosso muito obrigada pela confiança que nos é depositada, e para isso eu vou citar aqui os nomes dos integrantes, que são o Dr. Antônio Carlos Royals, o nosso querido Dr. Ávila Povo, a doutora Bárbara Araújo, que apresenta até um programa aqui, a nossa querida doutora Denise Nunes, o nosso colega também, doutor Fernando Tomás, a doutora Josília Faisbender, doutora Juliana, doutora Luciene Omatsu, doutora Milene, doutora Monique Bezerra, doutora Roberta D'Angelo, doutor Schwarzenegger e a Vera, da AFIP, dona Vera, que é membro convidado, e a nossa querida Valdete, da OAB, que também participa ativamente. Se não fosse a ajuda da Val na arrecadação dos brinquedos, nas campanhas para arrecadar leite, mantimento, tudo, a comissão teria dificuldade de funcionar. Então, em primeiro lugar, o nosso agradecimento a todos os membros da comissão. A nossa comissão, né, o Antônio Royals tem participado, a Denise também, a gente tem atuado fazendo doações, entregas, né? Você participou, o que você pode dizer da sua experiência em visitar as comunidades, as creches? Muito receptiva a presença da OAB em todas as comunidades, em todas as campanhas de doação de mantimentos, doação de material escolar, doação de roupas. Nós temos procurado suprir a necessidade, principalmente das crianças e mesmo de adolescentes, nas escolas públicas municipais. Está levando a colaboração não só de colegas da OAB, mas de toda a comunidade para suprir essa carência que todo mundo está ciente de que é verdadeira. Nós temos que nos unir cada vez mais para suprir essa carência nas escolas públicas. É verdade. Inclusive, né, doutora Denise, a gente, além dessa questão da gente estar sempre arrecadando nas datas festivas, Dia das Crianças, Natal, época escolar, a gente faz essas campanhas, Páscoa, mas o mais importante do que a gente está levando mesmo a nossa contribuição material
eu acho que é a nossa contribuição através de informação. E a gente tem feito um trabalho que vocês têm acompanhado através de palestras que estão sendo ministradas para os pais nas comunidades, nas escolas, mostrando a responsabilidade da família, né? Da família, como está lá na Constituição Federal, que é dever da família, em primeiro lugar, e depois do Estado e da sociedade, né? Garantir que a criança e o adolescente e o jovem, que agora também tem o jovem, tem o Estatuto do Jovem, que goza de todos os direitos. E esse comprometimento da OAB em levar a informação, isso é muito enriquecedor para as pessoas, porque a comunidade, como é colocada, né, a comunidade, às vezes o próprio serviço público ou o governo, ele não consegue chegar até lá. E a OAB tem uma facilidade muito grande, porque as pessoas confiam, gostam, logo que nos veem, vem naquela confiança, naquele carinho. Então, eu acho isso muito bacana, produtivo. É um prazer a gente estar fazendo esse trabalho social, podendo levar informação, o que você tem o direito, aquele direito da criança, do adolescente, da família, como você bem colocou, né? É verdade. Então, nós temos observado muito isso nas reuniões de pais que temos sido convidados, né, para ir para conscientizar os pais, né, dos deveres em relação aos filhos. E o que a gente tem visto assim com muita frequência, a questão das drogas, né, que lamentavelmente ela está por trás da violência, está por trás da desestruturação da família e por trás de vários problemas sociais. E a nossa comissão tem assim como meta número 1 fazer realmente essa conscientização da prevenção ao uso de drogas, que, como eu disse, já crianças pequenas já estão sendo aliciadas para o crime e até sem saber o que estão fazendo, né? Porque o traficante, ele usa a criança, dá ali um dinheirinho e uma coisa embrulhada, leva ali, ele nem sabe o que está levando, né? É o famoso avião, né? Aviãozinho, né? A mula, avião. Exatamente. E aquela criança está ali sendo aliciada, está ali convivendo naquela comunidade, junto com os traficantes, que está sendo a referência para ela, já que muitas das vezes ela não tem a referência familiar, mas às vezes não sabe quem é o pai, a mãe, né, às vezes tem vários filhos, trabalha fora, não tem tempo de dar atenção, e aí acaba que era aquele slogan da polícia militar, né? Adote o seu filho antes que um bandido faça isso, né? Verdade, e é o que está acontecendo. Então, doutor Royos, na sua visão, o que nós poderíamos estar atuando, ou para os telespectadores que estão nos assistindo, quais as medidas que nós poderíamos adotar para que essas crianças não ficassem aí à mercê do crime, à mercê das drogas? Um dos pilares básicos da OAB, especialmente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, é a integração dessa comissão com a Comissão Municipal de Defesa da Criança e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu, como representante do Conselho, junto ao Conselho Municipal, estive no Rio de Janeiro representando não só a Comissão Municipal, como também a nossa comissão da OAB, e lá nós tivemos muitos representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Governo do Estado e de outras instituições afins que nos fizeram bastante contribuições, entre elas a principal, no meu ver, que é a integração de todos esses órgãos para criarem uma estratégia comum, uma política comum e uma interação de resultados, de ideias, para que todo mundo tenha a mesma proposta, para que a Polícia Militar não se choque com a Polícia Civil, com a Justiça, com o Ministério Público, estejam todos na mesma luta, sejam todos parceiros. Eu acredito que
pode parecer retórico, mas nada. O principal é a integração dos órgãos em busca de uma direção única. É assim, né? Porque se realmente, né, nós todos tivéssemos um norte, né, saberíamos exatamente para onde seguir, até a própria família, porque a família às vezes tem um problema assim e não sabe como agir, né? Ela não sabe até a quem recorrer, qual o tratamento psicológico que o filho vai ter, ou que a mãe vai ter. Né? Às vezes nem sabe que tem aquele direito. Né? Muitas vezes as mães nem têm noção daquilo que está na Constituição, da proteção que a criança tem que ter, que o adolescente tem que ter. Então, às vezes, isso que o doutor Antônio colocou, aqui, todos em direção a um bem comum, que é proteger, resguardar, em que a criança esteja efetivamente na escola, que ela esteja brincando, que ela tenha condições de desenvolver a sua parte psicossocial com segurança. Né? Como você falou, às vezes não, na maioria, ela é enganada. Olha, você leva esse pacotinho ali para mim que eu vou te dar um dinheirinho. E ela nem sabe o que ela está levando, o que ela está fazendo. Então, a criança ela tem que ser protegida dessa parte nociva que a sociedade apresenta, né? Porque eu costumo brincar, sabe, Adriana? Por que as pessoas não querem pegar um 7 às 5? Né? Pegar um trabalho de 7 às 5, não. É mais fácil traficar, vender uma droga, viciar o outro e colocar a criança e o adolescente nesse meio. É isso que entristece muito a gente, mas eu acho que essas políticas, aí, como bem colocou o doutor Antônio, são válidas e que elas sejam todas direcionadas a um mesmo bem comum, que é a criança e o adolescente. E como está na Constituição, né, que é o dever da família e do dever do Estado e da sociedade. Isso então, aí. Nós, como cidadãos, também não podemos cruzar os braços e ficar aguardando que políticas públicas sejam efetivadas. Temos que fazer a nossa parte. Claro. Por exemplo, eu sei de fonte segura. Eu soube essa semana, eu vou até estar formulando a denúncia junto ao Ministério Público da Infância e da Juventude, que perto das... Não é novidade o que eu vou dizer, mas que perto das escolas, nas calçadas, à luz do dia, ficam os traficantes lá fazendo a venda de drogas. E aliciando menores. Aliciando os menores que estão a caminho da escola, que estão ali em busca do estudo e tudo, eles estão ali aliciando, vendendo à luz do dia. À luz do dia. Então, eu acho que nós, como sociedade, como cidadãos, temos a obrigação, sim, de fazer a denúncia. Isso. Quer se resguardar? Faz a denúncia anônima. Isso. Mas você não pode fechar os olhos para isso. Entendeu? Então, Denise, assim, qual assim, seria, no seu entendimento, o que mais que nós, cidadãos, poderíamos fazer, além dessa fiscalização, além de... Eu acho que nós deveríamos intensificar campanhas de conscientização, não só da família, da sociedade de um modo geral, mas voltada para a criança, para o adolescente. Campanhas mesmo. O que a droga causa? O que a dependência química faz? É isso que tem que ser esclarecido. Não tem aquelas campanhas no cigarro atrás, né, que vem aquelas pessoas com aqueles tubos aqui na traqueia, as pessoas com câncer de cérebro, de estômago, o fim dessas pessoas. Então, isso é uma campanha dizendo que o fumo causa aquilo. Então, eu acho que a mesma coisa deveria ser feita em relação aos adolescentes, às crianças, desde pequena, assim como a campanha do trânsito na escola, da economia financeira, a campanha da droga, do uso do álcool, da iniciação da vida sexual prematura. Tudo isso tem que ser através de campanhas para que as crianças se conscientizem, os adolescentes possam se conscientizar que aquilo ali não é bom para ele. Naquele momento, não é bom.
Aquilo faz mal à saúde. E a gente sabe que faz mal, né, Adriana? Sim, a droga faz mal. A gente sabe que faz mal. Mas é lamentável que, às vezes, professores de biologia, eu sei de caso concreto também, que na aula mostra que a maconha, perante as outras drogas lícitas, que a maconha é menos prejudicial. É menos prejudicial que o cigarro, é menos prejudicial que a cerveja, que o álcool. Então, é complicado que numa aula de biologia, um professor dê esse tipo de informação, principalmente para jovens que estão ali em formação e num momento difícil, né? Porque os jovens, eles ficam realmente assim, bastante perdidos. Nós vulneráveis, né? A gente sabe como que é complexo esse período. Agora, eu queria fazer um levantamento do que a doutora Denise muito bem colocou, dessa questão da campanha, da questão da prevenção, da orientação, mas eu aprendi com o doutor advogado Juarez Machado, numa palestra da UERJ, duas aulas que ele ministrou. Eles fez um curso de anos na Alemanha de otimização da mente. E teve explicando que a mente, o subconsciente que nos guia, ele está ligado à atração mais forte. Por exemplo, se você for atravessar a rua, qual é a atração mais forte? Ser atropelado. Ao invés de você sair fora, você espera o carro te atropelar, porque aquela é a emoção mais forte. Daí, ele nos indica que você não deve fazer as campanhas de uma forma pedagógica, ameaçando, mostrando o mal, mostrando o lado ruim, porque o lado ruim é que vai ligar você. Por exemplo, se você chegar para a criança, se você esquecer a mochila na escola, você vai apanhar. Qual é a emoção mais forte? Apanhar. Daí ela esquece para apanhar. Quer dizer, um exemplo mais claro. Mas esse, por exemplo, da campanha do cigarro que a Denise falou, as imagens são fortes. São muito fortes. Aí que tá. E não teve uma redução? Teve, drástica. Tanto é que tiveram fábricas que fecharam, né? Tudo é isso, uma questão que ele mostra. Para você ver, se você estiver correndo numa calçada ou atravessando a rua, duas pessoas, uma do lado direito e do lado esquerdo. O que elas vão fazer? Elas vão se chocar. Não aconteceu isso já de você diversas vezes? Sim. Porque é a emoção mais forte. Uma coisa, entendi. Quer dizer, é uma coisa, é a otimização da mente. Ele explicou esse ponto. Daí, a questão toda da pedagogia, da prevenção, é a recompensa. Você tem que falar, você vai viver bem, você vai estar com a pele bonita, você vai ter um astral lindo, você vai ter saúde, você vai se diferenciar, ao invés de dizer os males que aquilo traz. Quer dizer, esse é um ponto que eu estou levantando, porque foi trazido por um professor que até ele ministra na UERJ e na Estácio, cursos de línguas, 2 ao mesmo tempo, ou até 3 línguas ao mesmo tempo. Não, certamente deve existir a forma mais correta de abordar. Olha, vou pedir licença a vocês fazer um breve comercial, que chegou mais uma integrante para a nossa alegria, a doutora Roberta D'Angelo, que vai participar agora do segundo bloco. Até já. Já imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823. Unimax apresenta Se Toca Mulher. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença.
O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que, durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Advogados em Debate. Hoje está presente aqui a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da 3ª Subseção da OAB de Petrópolis. Agora a nossa colega, a doutora Roberta D'Angelo, que tem participado ativamente da nossa comissão, vou passar para ela, fazer os cumprimentos. E, Roberta, gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência na nossa comissão. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Denise, doutora Adriana, doutor Antônio. Fico muito feliz em poder estar aqui com vocês e poder divulgar um pouco do nosso trabalho junto à Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a nossa comissão tem uma participação muito importante junto às instituições, às ONGs, às escolas particulares, enfim. Eu acho que a nossa presidência agora, o Dr. Marcelo Schaefer foi muito feliz na escolha dos presidentes das comissões. Eu tenho o prazer de fazer parte dessa comissão e que a doutora Adriana é a presidente e é uma pessoa muito engajada e nos dá a oportunidade de conhecer um pouco da vida da criança e do adolescente, que não são só os nossos filhos e os nossos parentes. A gente faz várias campanhas de arrecadação de brinquedos, a gente faz muitas campanhas de arrecadação de alimentação, mas eu acho que o mais importante é que quando a gente vai até uma instituição para fazer a entrega dos brinquedos, fazer a entrega da doação dos alimentos, a gente recebe uma lição de vida a cada visita que nós fazemos. E a oportunidade que nós temos de, enquanto sociedade civil, prestar esse papel de cunho social e pro bono, não é? E que a gente consegue transmitir um pouco do que a gente vive para as crianças, e as crianças, em contrapartida, contam para a gente como é a vida delas. E eu acho essa facilidade que nós temos de entrar no meio infantil através dessas instituições e em nome da nossa comissão, nós conseguimos uma conversa franca com as crianças, mas uma conversa leve. E é a partir dessa conversa que nós temos, dessa interação que nós fazemos com as crianças e algumas das vezes com as mães também, que costumam estar presentes nos estabelecimentos,
a gente consegue trabalhar com elas a questão da violência doméstica, da violência sexual contra a criança e o adolescente. A gente consegue abordar sobre o consumo e utilização de drogas, sobre o aliciamento de menores. Então, como a gente consegue chegar de uma forma amigável até essas crianças, é dessa forma que a gente acaba até descobrindo, se é essa a palavra, a gente consegue descobrir quais são os problemas maiores em determinada comunidade, em determinada escola, a faixa etária das crianças, né? De acordo com o que a gente vai visitando as escolas, as instituições. Quando as crianças são mais novas, a gente consegue perceber que elas falam muito mais fácil quando a abordagem é através dessa forma mais leve do que através de palestras ou de uma abordagem mais severa, que elas se sentem amedrontadas e acabam por se calar, justamente por serem, de repente, em casa, instruídas a não comentarem o que acontece em casa. Então, o papel da nossa comissão, além, obviamente, de levar sustento, alimento, acho que esse sustento emocional é muito importante. E daí muitas crianças e adolescentes se sentem à vontade para fazerem as denúncias, não é? Nós damos o suporte com alimentação, algumas vezes com roupas, com brinquedos, mas eu acho que esse suporte emocional que a comissão consegue dar, eu acho que é o trabalho mais bonito que a gente consegue realizar, né? Até porque o que a gente ganha em troca é realmente ver o sorriso da criança, vê-la feliz e tranquila, e sabendo que algo vai ser feito para que ela seja ajudada. Que isso, a todo momento, nós gostamos de conversar com as crianças. Por que você não tomou banho hoje? Ué, seu cabelinho não está penteado. E a criança, dessa forma, acaba trazendo para a gente quais são os problemas que elas sofrem, tanto nas escolas quanto na comunidade onde ela vive. Então, o papel da nossa comissão é instruir, é informar, é prover, e prover mais do que tudo informação e carinho a essas crianças, que não são só crianças carentes, não é? É verdade. A gente consegue perceber que, muitas das vezes, as pessoas comentam, mas a criança carente, ela é carente de carinho. Mas não é só a criança carente que é carente de carinho, não é? Os pais com cada vez mais atribulações, com os horários cada vez mais apertados e querendo dar uma qualidade de vida boa aos seus filhos, muitas das vezes falta o carinho dentro dos lares, dentro da família, e a criança consegue transmitir isso para a gente. E é interessante, porque através dessas conversas, a gente consegue trabalhar junto à nossa comissão, junto à diretoria das escolas e, né, alguns projetos que nós temos, a gente consegue achar os pontos fracos e a gente consegue trazer essas crianças para um nível de sobrevivência bem melhor. Então, é isso que a doutora Roberta D'Angelo falou, veio em encontro ao que nós conversamos aqui no primeiro bloco, né, que é essa questão de que, muito mais do que a gente realmente fazer as doações, que são importantes, né? Eu aproveito até para pedir aos telespectadores que estão nos assistindo que puderem, por favor, levar uma doação de um brinquedo. Pode ser um brinquedinho da loja de R$ 1,99, não tem problema. Ou até de um brinquedo usado, que esteja em bom estado, óbvio, né? Que não esteja quebrado. Porque nós fazemos essa campanha todo ano, arrecadamos os brinquedos e parece que é o milagre da multiplicação. Todas as campanhas de chocolate, tudo, começa a chegar pouquinho, sabe, Denise? A gente começa a ficar até meio triste, poxa, não tem... Olha aí, de repente começa a chegar, e aí a gente tem uma meta, às vezes, de atender, vamos supor, 100 crianças, no final a gente atende 500 crianças. Então, é uma alegria tão grande, gente, poder ir lá, levar aquele brinquedinho, aquela lembrança, a criança se sentir lembrada, porque é uma forma de acolhimento, né? E com isso a gente levar alegria para muitas crianças que têm uma vida assim muito sofrida mesmo. Crianças que não têm estrutura familiar nenhuma, né? Que sofrem
maus tratos, né? Eu peço até desculpas de estar generalizando, porque eu sei que tem ótimas mães, e isso, como a doutora Roberta D'Angelo bem destacou, independe da classe social, tá? Porque tem essa questão do abandono afetivo também nas classes sociais mais altas, né? Não é só um problema da classe social baixa. Porque a sociedade destaca a parte menos privilegiada, né? Coloca em evidência a parte mais prejudicada da sociedade, mais carente. Mas a presença da carência afetiva, ela também ocorre na classe social mais alta, né? Aquela mãe que, às vezes, ela nem percebe que ela negligencia o próprio filho, porque a ânsia em dar um futuro melhor é tão grande, é tão tamanha na cabeça daquela mãe, que ela trabalha de manhã, de tarde à noite, achando que está fazendo um bem, quando, na verdade, não está. Eu escutei uma determinada situação, uma história, em que um rapaz casado teve o filho, que o filho dele estava com 9 meses de idade. O chefe dele chamou e falou assim: olha, ele todos os dias, na parte da manhã, ficava com o filho. E o chefe chamou e falou assim: olha, eu vou aumentar teu salário para R$ 1.200 e você vai ter que trabalhar na parte da manhã. Aí ele falou assim: não, eu não quero. Eu não quero R$ 1.200. Não tem dinheiro que pague eu ficar com meu filho na parte da manhã. Quer dizer, são... Mas é difícil na prática, muito. Né? Porque você é mãe, nós muito. Aqui, né, a Roberta, é muito difícil. E a gente sabe que a gente erra até querendo acertar. Erra querendo acertar. A nossa preocupação é que não falte nada, exatamente, absolutamente nada para os nossos filhos, a gente acaba se matando de trabalhar. Mas o e chefe dele pecando. Perguntou: mas por que você não vai aceitar R$ 1.200 a mais no teu salário? Ele falou assim: não, porque eu adaptei meu filho ao que eu ganho e não tem preço o tempo que eu passo com ele. Essas coisas de valores, a gente que convive com as pessoas mais humildes já há muito tempo, tem uma noção que a sociedade talvez desconheça. Muitas dessas pessoas, a maioria delas, tem mais valores morais, de decência, do que as pessoas mais aquinhoadas. Não aquinhoadas só financeiramente, mas cultas, que deveriam, a princípio, ter um status quo bem superior ao das pessoas que não têm essas regalias. Mas você que lida com uma pessoa como esse senhor que abdicou do salário para tratar do filho, as pessoas que encontram objetos e devolvem, que agradecem, que têm sentimentos morais muito superiores. Porque são pessoas, inclusive, que galgaram a vida com muito sacrifício e que viram e conhecem o lado preto da vida, ao qual muitos de nós, mais aquinhoados, financeiramente e culturalmente, não têm essa visão. Por isso, eu quero parabenizar a comissão da OAB, as palavras da doutora Denise e da doutora Roberta, enfatizando essa nossa visão de conhecimento, de detectando o que realmente se extrai de bom dessas comunidades, porque a gente não está lá só para aferir o que tem lá de mal, fazer um diagnóstico de problemas. A gente tem que, muito mais, aprender uma lição de vida, como eles conseguem sobreviver, como eles conseguem superar, e mesmo assim mostrar, dar exemplo de moral, de vida. É verdade. É com essas visitações que a gente costuma fazer nas escolas, é esse tipo de recompensa que eu me referi há uns minutos atrás. Essas visitas que nós fazemos
a maioria das vezes a gente sai de lá com o coração muito cheio de carinho, muito cheio de alegria. As coisas estão mudando, né? As diretoras das escolas também estão mudando o pensamento, as professoras estão lidando com as crianças de formas diferentes, as ONGs, né, as responsáveis pelas ONGs, a gente percebe que agora o tratamento está familiarizado. Não existe a hierarquia em que eu sou a professora, você é o aluno, você me deve respeito e eu também te devo respeito. Mas a familiarização que eu me refiro é o carinho como se fosse a mãe cuidando dos filhos. Então, a gente sabe, fazendo essas visitas, a gente consegue perceber tamanho é o carinho das pessoas que hoje em dia cuidam das crianças. É verdade, né, Roberta? Nós tivemos uma experiência bastante positiva, né, na visitação nas creches municipais de Petrópolis, né? Isso aí. E tivemos a felicidade de ver, olha, a prefeitura está de parabéns, porque realmente nós vimos assim uma estrutura bacana. Vimos, eles estavam assim, bem, a despensa bastante provida, né? Tinha assim, muitos alimentos. Eles nos mostram, né? Quando a gente vai lá, abre freezer, abre tudo, a gente vê os alimentos que estão servidos, pelo menos nas creches que nós fomos. Eu gostei bastante, e todos que estiveram lá, a gente viu que realmente a criança ali está sendo assistida. E tem uma dedicação, gente, olha, as professoras, as diretoras das escolas municipais, estaduais, estão de parabéns, porque elas vão muito além da obrigação delas. Elas fazem rifas, elas fazem festas, tudo para arrecadar dinheiro para poder estar suprindo ali as necessidades daquelas crianças, que elas não tinham obrigação nenhuma disso. E vale lembrar, vale lembrar que essas nossas visitas, a visita da comissão, enquanto comissão da OAB, nós vamos às escolas, nós vamos às creches. Obviamente, o nosso objetivo maior é levar ali um conforto, um carinho, um alimento, um brinquedo, mas nós vamos lá para fiscalizar o estabelecimento também, fiscalizar as condições em que se encontram as creches, como está a despensa, se os alimentos estão na validade, se as crianças estão bem alimentadas. Nós também somos um órgão fiscalizador. E, obviamente, a doutora Adriana falou ali muito bem, a prefeitura está de parabéns, as que nós fiscalizamos estão muito bem organizadas e estruturadas, e também houveram casos em que não estavam, e através da nossa denúncia foram fechadas. Então, e aí a gente fica sempre com esse pensamento, puxa vida, mas vai fechar essa creche, né? Pode vir a fechar com a denúncia que nós fizemos. Constatamos que o imóvel não se encontrava em condições de abrigar crianças, que o imóvel estava caindo aos pedaços, com as escadas muito perigosas, e nós tivemos que fazer esse relatório e foi encaminhado à Secretaria de Educação. Obviamente, um estabelecimento desse não tem condição de abrigar a criança. A gente fica triste porque, de repente, as crianças vão ter que ser remanejadas para outras escolas, mas, em contrapartida, é melhor que fiquem em outras escolas, até às vezes um pouco mais longe que as perto da sua casa, do que corram um risco da própria segurança, vida. Né? Porque a segurança, em primeiro lugar, segurança, alimentação e educação. Isso eles têm que ter no ambiente que eles estão indo para estudar, porque as mães confiam as crianças nos estabelecimentos. Então, elas precisam ter a garantia de que o filho vai ser bem cuidado, que ele está em segurança e vai ser alimentado, não é? Agora, só para a gente falar rapidinho assim, dos temas que a gente... Vamos ver se a gente consegue dar uma pincelada. Eu pediria à doutora Denise, com a experiência atuando até na área criminal, o que nós poderíamos fazer como medida para evitar a questão da violência doméstica, né, que tem demais, até reduziu com relação, depois da Lei Maria da Penha, mas a questão da criança que é vítima de violência sexual,
que, lamentavelmente, né, o doutor Roilson não quer que a gente fale notícias ruins, mas a gente tem que estar ciente disso. Informação. Muitas crianças sofrem estupro em Petrópolis, com uma incidência assim, absurda, enorme. Muito grande. Dando até origem ao projeto Aurora, da doutora Juliana, delegada de Petrópolis, né? Até parabéns a ela por essa iniciativa, mas isso tudo para proteger essas crianças que estão sendo vítimas da própria família, porque os estupros, na maior parte das vezes, o estuprador lá, né, o bandido, ele é um ente familiar, é um pai, um padrasto, um avô, um tio. 70% dos casos são da família. São bem próximos. Então, e quando isso acontece, a gente tem um juiz assim bem atuante aqui na comarca, graças a Deus, né, o doutor Alexandre, e ele imediatamente busca a captura do agressor. Identificado, ele realmente não perdoa. O próprio Ministério Público também, o doutor Odilon, o doutor Vicente, que estão empenhados na mesma busca. A situação ela envolve uma questão muito gigantesca, né? Porque existe o agressor que ele comete esse tipo de crime e você acaba tendo que entender a cabeça desse agressor. Por que ele cometeu esse crime? Qual foi o objetivo dele? Muitas vezes ele é doente, ele é um maníaco, o que aconteceu, né? Normalmente ele até foi vítima. Eu ia falar isso. Ele foi vítima de agressão no passado, quando ele era criança também. Então, é um conjunto que você... Porque é muito fácil você apontar, que era isso que eu ia falar. As professoras, elas convivem de perto com a criança. Então, ela vai saber, quando a criança está entristecida, o que aconteceu com aquela criança, o que houve com você, o que aconteceu dentro do seu lar. Porque tem crianças que sofrem abusos repetitivos e elas são tão ameaçadas que você, às vezes, não consegue detectar e elas não falam. Exatamente. Né? Não tem aquela coragem, aquela capacidade de... Eu estou sendo agredida, até sair isso, né? E, às vezes, ela quer proteger também aquele familiar. Pelas né? ameaças que são feitas. A maioria das vezes, as denúncias são feitas através dos desenhos das crianças. Sim. Porque, de forma leve, ela não percebe que ela está denunciando o agressor. Claro. E isso deixa ela, de certa forma, tranquila e mais protegida. Porque ela realmente tem medo de fazer a denúncia e chegar em casa e o abuso ser pior. Ela ser abusada, com certeza. Ela vai ficar de castigo porque falou. Muitas das vezes, a gente vê casos em que a família sabe do abuso e não quer denunciar. E outra coisa também... Por dependência financeira também. O vício. O que acontece? Nós temos, aproveitando aqui que nós estamos reunidos, nós temos que nos empenhar por políticas públicas de que haja um local em que essa criança vá ficar protegida. Porque não adianta você fazer a denúncia e você voltar para dentro do local onde você foi abusado. Pois é. Isso daí é uma coisa muito grave, entendeu? Uma coisa que isso não pode acontecer. Isso tanto para a mulher quanto para a criança. Como é que ela vai voltar para aquele núcleo aonde ela foi abusada? Mas aí, nesse caso, já é a prisão, porque é crime hediondo, né? Não cabe nem fiança. Mas o nosso crime, a nossa lei criminal, ela tem alguns... refúgios. Alguns refúgios e subterfúgios, se não houver flagrante, se não houver isso, se não houver aquilo. E até que se proceda a denúncia, se encaminhe o mandado de prisão, e que algumas horas que se passe, que essa criança vá passar dentro do ambiente familiar, onde ela foi abusada, ou alguns dias. Isso é muito, muito complicado para a criança. O agressor é chamado, ele vai ser ouvido... Mas você cometeu? Ele vai negar, não, eu não fiz, mas fez. Todo mundo é inocente até prova o contrário. Isso é uma garantia democrática.
Então, eu acho assim, o que a gente pode fazer enquanto comissão da criança, de defesa da criança e do adolescente, enquanto pais, enquanto amigos, familiares, enquanto sociedade civil, enquanto escola, enquanto poder público, informação. É isso aí. A gente tem que informar, a gente tem que nutrir as pessoas de informação para que elas se sintam seguras de denunciar, porque que elas saibam onde são os postos, saber que elas não estão sozinhas e, mais acima de tudo, que nós fiquemos atentos aos sinais das crianças e dos adolescentes. Isso. Do pequenininho até os 17 anos, que 18 já é adulto, não é? A gente precisa ficar atento aos sinais, aos cacuetes, a gente precisa ficar atento aos cacuetes, às tristezas, aos sorrisos nervosos, à falta de apetite ou excesso dele, falta de sono ou excesso dele. Algo está de errado. Porque essa expressão corporal precisa ser observada dia a dia para que a gente consiga tomar uma providência com aquela criança ou com aquele adolescente para que não culmine nessa criança tirando a própria vida ou nessa criança sendo abusada por anos e anos e traga um distúrbio mental muito grande nela, um distúrbio afetivo nela. Então, a gente precisa informação e atenção. E esses distúrbios lá na frente vão ter consequências graves, sérias, muito sugestão. Sérias. Traumas difíceis de muito. Uma sugestão. O acompanhamento psicológico para as famílias, sejam os pais, os filhos, a escola, eu acredito que a maior formação de psicólogos e mesmo os professores terem uma formação mais apurada em psicologia, até nós mesmos, advogados, nos faz falta essa captação psicológica, porque a expressão, essa comunicação que a doutora Roberta muito bem falou, ela, em todos os ângulos do relacionamento, não só na criança desenhando, nos pais falando, na escola, no trabalho, nas nossas entrevistas com os nossos clientes, nós vamos perceber que esse acompanhamento psicológico às famílias, às escolas e todo mundo é necessário para que nós tenhamos um melhor apoio, uma melhor conscientização das pessoas do que é certo e do que é errado. Porque as pessoas hoje em dia perderam a noção do que é certo e errado. Elas podem até achar que aquilo é errado, mas elas não têm convicção do que é certo. Nós temos que enfatizar os valores com as crianças, valores, educação. Então, é esse o trabalho que a gente faz. É levar até as escolas informação, educação, dizer para eles que eles são aceitos do jeito que eles são e que tem todo o nosso apoio e de quem está próximo deles, que são as professoras e os pais. E, acima de tudo, a gente tem que fortalecer esses pais e essas professoras para que elas consigam ter voz e consigam transpor tudo que elas absorveram dessa criança e que elas não estão sozinhas também. Isso. Nem as crianças, nem os pais e nem os responsáveis pelas escolas, porque a OAB também está junto delas para fazer as denúncias, observar e uma mão amiga. Pegando até o gancho aqui da doutora Roberta, né, que nós já estamos assim nos últimos minutos, para dizer que a nossa comissão se coloca à disposição das escolas particulares, das escolas públicas, sejam municipais ou estaduais, para irmos dar palestras, conversar, bate-papo com os adolescentes, com as crianças, com os pais, porque realmente o que a sede das pessoas é por informação. Então é importante, né, levarmos um psicólogo numa palestra que vai poder falar com propriedade dos sinais que a criança, né, dos sintomas, do que realmente sinaliza que a criança está sendo vítima de alguma violência, seja doméstica, seja sexual. E a gente está com um problema sério também com relação aos atos infracionais, né? Que, quando menor,
dos 12 aos 18 anos, até completar 18 anos, é ato infracional. A partir dos 18 anos é crime. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque, lamentavelmente, assim, eu tenho filhos, e eu tenho essa preocupação, porque eu tenho o meu filho mais novo, ele briga na escola, no futebol, e eu tenho que falar, olha, você não pode agredir o amigo, porque isso é um ato infracional. Se você tiver 18 anos, isso é crime. Então, olha, que responsabilidade nossa, né, como sociedade, como pais, de estar alertando os nossos adolescentes sobre a questão dos atos infracionais, né? É verdade, da calúnia, é verdade. da difamação. Do cyberbullying, do bullying. Eu ia falar o cyberbullying, um porque é uma coisa... isso. Antigamente, o bullying era menos propagado, porque a proporção não era tão grande, porque não tinha internet. Hoje em dia, o problema não fica só na escola. O bullying que a criança sofre na escola vira um cyberbullying, porque passa para as redes sociais. E o tamanho, a proporção que ela toma nas redes sociais é a mesma na vida da criança e do adolescente que está sofrendo isso. É um estrago muito grande, né, um estrago doutor? enorme. Eu acredito que nós, da OAB, procuramos cada vez mais nos aprimorar. E através das palestras que são ministradas por doutores, professores, que vêm de longe trazer o conhecimento de todo o Brasil para nós, advogados de Petrópolis, quero congratular novamente o doutor Marcelo Schaefer, porque durante sua gestão nós estamos sendo privilegiados com a vinda de bacharéis consagrados, trazendo palestras de interesse muito grande. Agora, a doutora vai salientar, no próximo dia 22, nós vamos comemorar, vamos nos desfrutar de duas palestras excepcionais. Não é mesmo, doutora? É verdade. Bom, já estamos aqui no final. Eu quero agradecer imensamente, peço desculpas pela pressa, nós teríamos muitos temas aqui para falar, é muito bom ouvir a opinião tão ponderada, tão sábia de todos vocês, doutora Denise, doutora Roberta D'Angelo, doutor Antônio Royos e todos os outros integrantes, né, da nossa comissão, que são pessoas que realmente somam, são pessoas que estão ali para participar, para se doar, para doar o tempo. Então, eu quero agradecer assim, imensamente a vocês pela participação e vou passar a palavra para 1 minuto, mas tem que ser muito rápido, apenas para vocês fazerem as considerações finais. Doutora Denise. Olha, é um prazer, sempre é muito bom a gente estar trazendo algum conhecimento, acrescentando para a sociedade. Estamos à disposição de vocês, muito obrigada. A nossa comissão está aí para ser acionada, requerida, utilizada a qualquer tempo e hora. Doutor Royos. Como vocês viram, nós estamos aqui para ajudar, para lutar pela criança e pelo adolescente. E foi dado o primeiro passo, e nós agora, a partir desse dia, vamos continuar lutando sob o comando da nossa grande presidente, doutora Adriana Paixão, a quem eu parabenizo novamente, e convido a todos que se juntem a nós nessa luta em favor dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. Doutora Roberta. Boa noite, obrigada, doutora Adriana, nossa presidente, que exerce com excelência a presidência dessa comissão. Fico muito feliz em fazer parte dessa comissão. Quero dizer mais uma vez, juntas somos mais fortes, juntos, que hoje temos aqui o doutor Antônio, e que estamos preparados, como o doutor Antônio bem colocou, estamos preparados com uma bagagem bem grande, não só jurídica, mas de sapiência, que viemos a cada palestra e a cada seminário que nós fazemos. Estamos cheios de informações e cheios de gás para ajudá-los, e somos juntos na causa de defesa da criança e do adolescente. Muito obrigado por participar com vocês disso. O presente é nosso. Deixo aqui o meu abraço às escolas que a gente já foi, e o nosso pedido: a gente pode ir até a casa de vocês, a casa que eu digo a escola, então a gente espera só o convite de vocês para que a gente leve informação, carinho e um pouquinho de atenção. Então, eu vou finalizando aqui, convidando a todos
para a nossa palestra no dia 22 de outubro, que nós vamos ter a honra de receber no nosso auditório da OAB o juiz da Infância e Juventude, o doutor Alexandre de Souza, que irá lá nos brindar com uma palestra excelente, e o doutor Vicente, que também é o promotor da Infância e Juventude de Petrópolis. Os temas abordados serão gravidez na adolescência, atos infracionais e adoção. Então, olha, é aberto ao público, é entrada franca. A única coisa que a gente está pedindo é quem for, se puder, não deixe de ir por esse motivo, mas se puder, levar uma doação, um brinquedinho, alguma coisa para a gente poder entregar para as nossas crianças. O nosso auditório da OAB é ali na subidinha da Rua Tereza, Rua Marechal Deodoro, número 209. E se vocês puderem ir, os diretores, professores, toda a sociedade, é aberto ao público. Só tem que dar uma ligadinha e confirmar a presença, porque dependendo da quantidade a gente vai ter que mudar de auditório para um auditório maior. Então agradecemos a todos a audiência, esperamos ter contribuído para o esclarecimento de vocês e desejar a todos um feliz Dia das Crianças. É a nossa singela homenagem aqui da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da 3ª Subseção da OAB de Petrópolis. Muito obrigada. Boa noite.